Como em nossa aula anterior destacamos que um dos resultados do desenvolvimento do pensamento na Idade Média foi o renascimento cultural europeu, vamos nesta aula entender como foi esse processo, mesmo porque também foi o renascimento cultural um dos pilares para a construção das teorias do pensamento contemporâneo. Antes, porém, preciso destacar que, a partir do momento que, na Idade Média, a sociedade começa a entender e compreender o mundo por meio dos elementos da razão e da lógica, desenvolvidos por Tomás de Aquino, muitos e novos procedimentos necessários para uma relação do homem com a natureza, com os demais, com a cultura e com a religião, adquiriram concepções muito diferentes daquelas existentes até o final do primeiro milênio da era cristã. Renascimento cultural, mercantilismo, reforma da igreja, grandes navegações, etc., são alguns desses importantes fatos que emergiram ali no finalzinho da Idade Média. Mas como esta aula tem como objetivo um rápido estudo sobre as características e importâncias do renascimento cultural, acompanhe comigo. Renascimento cultural. A partir do século XIV, os impérios europeus ampliaram o comércio e a diversificação dos produtos de consumo, gerando a acumulação de riquezas nas mãos da burguesia mercantil e uma importante diversidade de condições de se investir na produção artística e intelectual. Vejam que renascer significa nascer de novo. Portanto, se falamos em renascimento, significa que os elementos reimplantados na sociedade, nesse século, já haviam existido em algum outro momento, não é mesmo? Entretanto, um renascer pode trazer o antigo, acrescido de uma série de elementos novos. Isso porque a sociedade do século XIV não era a mesma do século IV a.C. na Europa. Nesse renascimento, do antigo veio especialmente a utilização da razão, tão pouco utilizada por quase 500 anos na Europa, e a centralização dos interesses no próximo homem, surgindo o que chamamos de antropocentrismo. Veja então que do antigo veio o racionalismo, tão presente na Grécia da época de Sócrates. E o antropocentrismo também fez referência no pensamento na Grécia Antiga. Portanto, nasce, a partir do século XIV, esse movimento de aplicação dos procedimentos racionais na compreensão e produção dos conhecimentos e das teorias, deixando para trás a aplicação da intuição, da fé, das experiências populares como cernes para a produção das teorias. Entendeu? Veja como foi isso. Com a proteção e o apoio financeiro dos governantes e do clero na forma de mecenato, os intelectuais, artistas e pensadores tiveram condições para produzir novos conhecimentos e, por consequência, uma grande transformação nos diversos campos dos conhecimentos. Esse processo não foi tão natural como já dissemos. O fato é que com as grandes navegações e com o mercantilismo, a nova classe detentora do poder econômico queria gastar, mas não havia um novo diferenciado para adquirir. Por isso, voltaram exclusivamente seus interesses para a busca do novo e para a produção de bens com conceitos novos. Então, a valorização do homem, e que só seria possível se este fosse colocado no centro, o antropocentrismo, a razão renasce e com ela novos pensamentos e teorias. Assim, como você pode perceber, houve uma rápida recuperação de uma visão mais completa sobre a natureza e os interesses do próprio homem, uma realidade que já havia existido na Grécia Antiga. Lembra? Acompanhe comigo. No processo de revitalização do conhecimento, houve valorização da cultura greco-romana clássica, recuperando a visão completa e humana da natureza humana. A inteligência, o conhecimento e o dom artístico passaram a ser as qualidades mais valorizadas.
e o homem passou a ser considerado o principal personagem, antropocentrismo. A razão e a natureza passam a ser valorizadas como grande intensidade, e os métodos experimentais e de observação da natureza e o universo ganharam destaque. Foi essa a especial mudança que marca a passagem das estruturas das teorias do pensamento da Idade Média para a Idade Moderna. O retorno ao mundo em que a razão tem o seu espaço como definidora das dinâmicas do mundo e dos fenômenos naturais e humanos. Quem seriam esses homens, mulheres do início da Idade Moderna que impulsionaram um novo pensamento, mirando um novo mundo conceitual para toda a sociedade? Então, dentre tantos, vamos começar a nossa discussão falando um pouquinho daqueles que foram os questionadores mais profundos de todo o modelo conceitual até então, Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Entre os pensadores preocupados com o desenvolvimento científico, destacaram-se Nicolau Copérnico, 1473 a 1543, e seus estudos astronômicos sobre o sistema solar e os movimentos das constelações, e Galileu Galilei, 1564 a 1642, que desenvolveu instrumentos ópticos, além de construir telescópios para aprimorar o estudo celeste. As principais partes da teoria copernicana são: os movimentos dos astros são uniformes, eternos, circulares ou uma composição de vários círculos, epiciclos. O centro do universo é perto do Sol. Perto do Sol, em ordem, estão Mercúrio, Vênus, Terra, Lua, Marte, Júpiter, Saturno e as estrelas fixas. A Terra tem 3 movimentos: rotação diária, volta anual e inclinação anual de seu eixo. O movimento retrógrado dos planetas é explicado pelo movimento da Terra. A distância da Terra ao Sol é pequena se comparada à distância às estrelas. O fato é que, para a Igreja, a Terra era o centro do universo. Isso porque, como Jesus Cristo nasceu na Terra, então a Terra deveria ser o centro do universo. Mas com essa nova visão de Copérnico, uma revolução se desenvolveu e a própria Igreja teve que rever, sob muitas dores, o seu mundo conceitual. Acompanhe. Galileu Galilei defendeu a ideia de que a Terra girava em torno do Sol, desconstruindo todo um conjunto de pressupostos científicos predominantes até então, e por isso teve de enfrentar a Inquisição da Igreja Católica. Galilei foi um físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano do século XVI. Como você já observou, a ideia de que a Terra girava ao redor do Sol foi defendida por ele, fato que o levou à Inquisição. Somente para te lembrar, preciso destacar que o termo Inquisição refere-se a várias instituições dedicadas à supressão da heresia no seio da Igreja Católica. E como as afirmações de Galileu situavam-se no campo da heresia, então ele foi punido da forma mais severa pelos tribunais responsáveis pelo processo inquisitório em 1616, depois de ter persistentemente ensinado o sistema copernicano. Autoridades da Igreja ordenaram-lhe que deixasse de apresentar a teoria copernicana como se fosse uma teoria verdadeira, embora continuasse a ter a liberdade de a apresentar como uma hipótese. Galileu aceitou esta indicação e prosseguiu com a investigação. Em 1632, Galileu, ao publicar o Diálogo dos Grandes Sistemas, foi declarado suspeito de heresia e condenado por isso à fogueira. Podemos imaginar algum astronauta americano, russo, etc., indo em direção à Lua
se não tivesse desenvolvido o pensamento de Copérnico e de Galileu? Por isso, pós-graduando, é essencial que você se aprofunde em Galileu Galilei. Eu sugiro a leitura da obra Diálogo dos Grandes Sistemas. De Copérnico, eu sugiro a obra da Revolução de Esferas Celestes. Grande abraço e até a próxima aula.